Salve, salve! Júlio Barbosa aqui na área e nesse vídeo eu vou falar sobre fidelidade até chegar em modo de consumo. Já deu para ver na thumbnail que a gente vai falar de Jiu-Jitsu. Eu sou faixa marrom 2 graus. É difícil chegar nessa faixa aqui, pessoal. Não é para muita gente, não. Para quem não sabe, o Jiu-Jitsu na categoria adulta, né? Começa na faixa branca, depois você vai para azul, para roxa, para marrom, até chegar na faixa preta, tão sonhada faixa preta. E depois, pouquíssimos conseguem chegar na preta e vermelha e na vermelha, né? Muito se fala que existe um lema no jiu-jitsu, que é o faixa preta, é o faixa branca que não desistiu, né? E é um lema para a vida. E eu já posso falar que o faixa marrom, 2 graus, é o faixa branca que não desistiu, porque foi muito difícil chegar nessa faixa, né? As pessoas entram no jiu-jitsu super empolgadas na faixa branca e depois elas desistem, né? Elas vão ficando pelo caminho até chegar a azul, né, a roxa, e poucos chegam na faixa preta, né? Todo faixa preta de jiu-jitsu, de judô também, é uma pessoa que persistiu, que lutou. E o jiu-jitsu é um esporte que trabalha a nossa autoconfiança. Ele é muito mais do que você saber se defender na rua da violência. É você controlar o seu ego, é você entender que, por mais que seja um esporte individual, você precisa respeitar tanto os mais velhos quanto os mais novos. Você aprende com todo mundo. Aliás, aprendo isso também muito como professor lá na escola de rádio, TV e web. Mas depois dessa introdução, eu queria trazer uma observação, né, que está até na nossa thumbnail, que é o termo creonte. O termo creonte, ele foi criado pelo grande mestre Carson Gracie, uma lenda, que inclusive tem uma estátua super merecida para ele, perto do metrô da Siqueira Campos, no Rio de Janeiro, zona sul do Rio, em Copacabana. O Carson Gracie foi um revolucionário porque ele criou um time que ganhou todos os campeonatos, todas as categorias, por anos e anos e anos. E depois parte dessa equipe criou a Brazilian Top Team e partiu para, na época, Vale Tudo, depois MMA. Né? E quando a gente fala de Carson Gracie, a gente está falando de toda uma geração que a gente pode falar que todas as academias do mundo beberam na escola Carson Gracie. Né? A gente está falando de André Pederneiras, que criou a nova União, onde eu treinava até bem pouco tempo. A gente está falando de Ricardo Arona, a gente está falando de Paulão Filho, a gente está falando do meu amigo Marcelo Playmobil, outra lenda também. A gente está falando de Amaury Bittetti, a gente está falando de Ricardo de la Riva. Ou seja, se eu for falar todos os faixas pretas formados pelo Carson Gracie, Vale de Ismail, a gente vai ficar aqui para sempre. Murilo Bustamante, a lista é gigantesca. É impressionante o exército que o Carson criou. E falando em criação, o Carson também criou o termo creonte, que na época creonte era o nome de um personagem de uma novela e que ganhou a conotação de ser alguém que trai, que ser alguém que não honra os seus compromissos, é alguém que é de um grupo e resolve sair daquele grupo de uma forma feia, vacilando, né? E, a meu ver, quem para pesquisar sobre a história da família Gracie, e eu posso falar que eu conheço minimamente bem, né? Tive a oportunidade de ler esse livro aqui, que já, pelo que eu sei, está esgotado, que é a biografia do Carlos Gracie, que é o pai do Carson Gracie, né? Esse aqui é o criador de uma dinastia, como já diz o subtítulo do livro, que foi escrito pela Leila Gracie, mãe do Roger Gracie, né? Para muitos, o maior lutador de jiu-jitsu de todos os tempos. E também tive a oportunidade de ler esse aqui, bem mais fininho, Respire, a biografia, o primeiro livro, na verdade, porque ele já lançou outro, da lenda Rickson Gracie. Para muitas pessoas, o Rickson foi o melhor da família, numa época
e depois o Roger foi melhor em outra época. Por que eu estou mostrando isso? Porque para mim o jiu-jitsu é muito mais do que entrar no tatame e amarrar a faixa. Eu sempre estudei a história, vídeos no YouTube, livro, conversei com os mais velhos para aprender muito sobre isso. Mas voltando ao que interessa, quero falar sobre o termo creonte, que recentemente eu decidi trocar de academia. Eu comecei a treinar jiu-jitsu no Horto, na zona sul do Rio de Janeiro, num projeto social, com o Leandro, saudoso Leandro e o Edmilson Messias, meus primeiros professores. Ainda faixa branca, fui para Grace Centro, na Rua da Alfândega, onde a academia que é comandada pelo Holker Grace, irmão do Rickson. Lá tive aula com o Lorenzo Falcão, com o Ricardo Falcão. Ainda na faixa branca, cheguei na Nova União, na Upper, Academia Upper no Flamengo. E na Upper fui evoluindo, tive aula com grandes professores, como Fabiano Babu, como Hilton, como Tigrão, ótimos professores incríveis. E com o tempo eu senti necessidade de procurar outro espaço, sabe? A gente não pode escolher um ideal e morrer com aquele ideal. A gente precisa, ao longo da vida, ir trabalhando as nossas ideias e não ficar só olhando para um lado. A gente pode olhar para um lado, mas ir mudando, aperfeiçoando as nossas ideias. Como eu falei no vídeo anterior, a ideia da esponja, né? A gente ir absorvendo ideias. A pessoa inteligente sabe mudar de opinião, estudar, se informar. E uma pessoa para mim, pô, tu vai ser creonte, de sair da Nova União, que não sei o quê. Eu ainda não decidi onde eu vou treinar, mas eu vou sair da Nova União. Na verdade, eu já saí. Né? E quando a gente sai, como eu falei no início do vídeo, de fidelidade para modo de consumo, quando você vai numa padaria e você é mal atendido, você volta nela. Quando você vai numa farmácia e você é mal atendido, você volta nela. Quando você vai num restaurante e a comida não é boa, o atendimento é ruim, ou te cobram além do combinado, você volta nele? Não, né? A gente vive num país democrático. E na democracia você tem o direito de escolher onde você compra as coisas, onde você vai. É muito importante a gente sempre lembrar esse princípio da democracia que vale para academia de jiu-jitsu, musculação, natação, o que você quiser. Tá? Se você treina numa academia e você quer sair dessa academia, pense, reflita, pense para onde você vai, né, o próximo passo. Não dê um próximo passo só por ego, por raiva. Pare para pensar, converse com o seu professor, vê se ele tem autonomia para mudar alguma coisa, porque nem sempre o seu professor é o dono da academia. Muitas vezes o seu professor nada mais é do que um funcionário da academia. Tá? Mas enfim, como eu falei no início do vídeo, a gente falou de fidelidade até chegar no modo de consumo. Tá? O termo creonte é um termo do passado. É um termo... o Carson era uma figura super folclórica, gostava de música francesa, não cobrava mensalidade. O Carson é uma figura riquíssima, que uma pena que ainda não tenha recebido recebeu uma estátua, mas ainda não tem um livro, né, um filme. É um cara que merece. E para a gente terminar, é bom lembrar que o Carson, como já diz o sobrenome, era da família que criou, que desenvolveu o jiu-jitsu moderno, mas o Carson criou uma equipe para lutar contra os primos, contra os parentes dele. Tá? Ou seja, o Carson Gracie foi o primeiro creonte? Até que ponto ele poderia ter criado esse termo? Sabe? O cara era de uma família, foi educado pelo pai, aprendeu jiu-jitsu e teve uma importância gigantesca, e depois ele cansou e resolveu criar a própria academia dele, em Copacabana, em que ele botava os alunos dele para lutar contra os parentes dele. Como assim? E depois creonte são os alunos dele que saíram da academia dele e resolveram lutar contra os ex-companheiros de treino e também foram para o Vale Tudo, depois MMA. Enfim, o termo creonte é muito falado, mas para mim não tem o menor fundamento desde o início. Né? A gente pode falar de creonte de forma folclórica, engraçada, não sei o que, mas para mim não se aplica quando uma pessoa quer sair de uma academia, saindo de forma bem
de uma forma boa ou até de uma forma brigada. A gente mora num país democrático, cada um faz o que quer dentro da lei, né? Dentro de um respeito. Importante deixar as portas abertas. Eu treinei em várias academias, como eu falei, e me dou bem com todo mundo. Já voltei a algumas dessas academias, dei o rolas, sabe? Já treinei em outras academias, sendo convidado, sabe? É muito importante a gente ser fiel, mas a gente não ser bobo. Dinheiro não cai do céu, beleza? Para a gente fechar, treine jiu-jitsu, coloque seu filho no jiu-jitsu, é um esporte incrível. Concorda comigo? Discorda? Deixa aqui embaixo o seu comentário e vamos tabelando, pessoal. Um abraço, tudo de bom. Tamo junto.